Daí pessoal, mais um vídeo de revisão, hoje sobre exponenciais, sobre equações exponenciais, inequações e funções exponenciais. Em todos esses assuntos aí, né, a palavra exponencial sempre leva à ideia de ter a variável no expoente. Então, exponencial, tanto equação exponencial, inequação exponencial e função exponencial, sempre se relaciona a presença do x, a presença da variável, no expoente. Então, começando com as equações exponenciais. Bom, a equação, tu sabe, né? Para ser equação é necessário que tenha uma variável, ou até mais de uma, e é necessário também uma igualdade. Então, é necessário o x e é necessário o sinal de igual, ou igual a alguma coisa. E quando esse x se apresenta no expoente, então eu tenho uma equação exponencial. Eu dividi de forma bastante tradicional, dividi as exponenciais, as equações exponenciais em três modelos, tá? Então eu vou fazer aqui três exemplos desse primeiro modelo. Bom, então o que eu tenho aqui? Letra A, eu tenho 9 elevado na x ao quadrado menos 27 igual a 1,81 avos. Qual é o princípio de resolução dessa exponencial? O princípio é manter ou fazer com que as bases nos dois membros fiquem iguais para que eu possa realizar o cancelamento de bases. Então, basicamente, é nisso que se baseia a resolução desses modelos aí, desse primeiro tipo, vamos chamar assim. Então, olha só, o que eu percebo? Que tanto o 9 quanto o 81 tem base comum. Num primeiro momento, pode pensar assim, pô, o 9 ele é transformável em 3 ao quadrado. E o 81 ele pode ser escrito como 3 elevado na 4. E a base comum aí seria a base 3. Ok? Sem problema, dá para fazer esse tipo de raciocínio. Mas também eu percebo que aqui eu tenho a base 9 e o 81 também pode ser transformado em base 9, ou seja, 9 ao quadrado. Então é mais interessante tu manter uma base maior. Quanto maior a base que tu mantém como regime ou como estrutura para cancelamento, quanto maior a base, melhor, porque menos cálculos ou menos simplificações serão necessárias. Então é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou transformar isso em base 9. Então a primeira continua igual, já que está escrita na base 9. Então x ao quadrado menos 27 no expoente. E esse 1,81 avos é 1 sobre 9 ao quadrado. Aí eu faço aqui 9, continua elevado na x ao quadrado menos 27, ok? E esse 1 sobre uma potência serve para trocar o sinal do expoente. Então tu vai cancelar este 1 aqui, ó, e vai trocar o sinal do expoente. E isso fica 9 na menos 2. Então, o que acontece? O 1 sobre potência troca o sinal do expoente. É uma propriedadezinha aí. Aí eu posso cancelar, né, as bases iguais, que era justamente o que eu queria, deixar bases iguais. E aí eu fico com x ao quadrado menos 27 igual a menos 2. Ou ainda x ao quadrado, bem devagar, ó, menos 2 mais 27, eu tenho x ao quadrado igual a 25. E aí fica fácil, né? X igual a mais ou menos raiz de 25. E o x, então, é igual a mais ou menos 5. Conjunto solução, menos 5 e mais 5. Ok? Se eu optasse por fazer em base 3, vou aproveitar aqui e fazer do lado. Olha só. Como ficaria? Esse 9 eu transformaria em 3 ao quadrado. Ficaria assim, ó, 3 ao quadrado, continuaria x ao quadrado menos 27 no expoente. E esse 1,81 avos, base 3, 3 na quarta. Aí o que acontece? Que os expoentes ficam se multiplicando aqui, ó. Aí eu tenho 3 elevado na 2x ao quadrado menos 2 vezes 27, 54. Né? O 2 multiplica tanto o x ao quadrado quanto o menos 27. E isso é igual, faz aquela troca, né? 1 sobre potência,
troco o sinal de expoente, 3 na menos 4. Aí eu vou cancelar a base aí, base 3, me sobra 2x ao quadrado menos 54 igual a menos 4. 2x ao quadrado igual, bem devagar, menos 4 mais 54. 2x ao quadrado igual a 50. X ao quadrado igual a 50 por 2. X ao quadrado igual a 25. E aí o resto fica igual x mais ou menos 5. Ok? Então está aí a resolução da primeira. De duas formas, né? Na base 3 e na base 9. Letra B. Também vou procurar aqui nas bases decomposições que sejam numa base comum. 16 e 128. Bom, o que eu percebo? O 16 eu posso escrever como 2 na 4. Então a base comum será o 2 aí. Ó. 16 é 2 na 4, aqui continua x mais 5. E esse 128, raiz cúbica de, esse 128 é 2 na 7. Ah, mas como é que tu sabe que é 2 na 7? Bom, aí eu decorei algumas, né? De tanto realizar exercício, a gente acaba decorando alguns. E aí então, mas se tu não decorou, tu faz, né? A fatoração, ó. 128 por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. E aí tu conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Realmente 2 na 7. Esse 4 aqui, como a gente viu no outro exercício, ó, vai multiplicar. Multiplicação entre expoentes. 2 na 4x mais 20. Igual, aqui eu tenho uma outra propriedade a ser aplicada. Ó. Eu tenho uma raiz e quero transformar em potência. Pode? Pode. Tu vai manter a base 2 e vai fazer um expoente fracionário. Sempre que tu transforma a raiz em potência, o expoente é uma fração. Então deixa eu colocar aqui, ó, raiz cúbica de 2 na 7. Como vai ficar isso? Vai ficar o 2 na base e o expoente é fração. Como que é o expoente é fração? Usa a regra do sol, sombra. Então aqui eu estou desenhando um sol. E aí o 3 está no sol, vai para a sombra. E o 7 que está na sombra vai para o sol. E aí eu tenho 2 na 7 terços. Ok? Então 2 na 7 terços. Bases iguais posso cancelar. Cancela base 2, base 2. 4x mais 20 igual a 7 terços. Uma forma de eu me livrar desse denominador, né, é passar esse 3 para cá multiplicando. Olha só, acho que vai ficar mais fácil. 3 multiplica 4x mais 20 igual a 7. Aqui eu tenho 3 vezes 4, 12, 12x mais 3 vezes 20, 60 igual a 7. 12x igual a 7 menos 60. 12x igual a menos 53. X igual a menos 53 dozeavos. Ok? Então está aí o valor do x. X igual a menos 53 dozeavos. E era isso. Indo para o terceiro exemplo. Aqui eu tenho uma base escrita na forma decimal. Então qual é a minha primeira preocupação? É sair dessa linguagem decimal. Então 0,4 eu vou buscar aí a fração correspondente a 0,4. Então 0,4 é o mesmo que 4 décimos. Né? Um zero depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, um zero no denominador. 4 décimos, simplifico isso por 2, está me dando 2 quintos. Está aí a fração. Então 0,4 é o mesmo que 2 quintos. 2 quintos na x é igual. Aí observando, olha só, 2 quintos... aqui no 25 quartos eu já enxergo que 25 é o mesmo que 5 ao quadrado. E que o 4
é o mesmo que 2 ao quadrado. Então isso será útil. Então eu tenho 5 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. 2/5 na x igual. Como é o mesmo expoente, eu posso deixar um expoente único. 5/2 na 2. E aí, cuidado, ó, não dá para cortar ainda. Por que que ainda não dá para cancelar? Porque as bases, embora parecidas, não são iguais. Eu tenho 2/5 e tenho 5/2. Então, o que que eu faço para deixar as bases iguais para que eu possa fazer o cancelamento? Eu inverto a base 2/5 para ficar a mesma e troco o sinal do expoente. Então, o sinal do expoente ele serve para inverter a base. Então, eu troco o sinal do expoente e inverto a base. 2/5, 2/5. Posso cancelar agora, né, essa base aí. Cancelei 2/5 e está me sobrando, então, x igual a menos 2. Ok? Então, esses são 3 exemplos desse primeiro modelo. A gente vai agora para o segundo modelo. Olha só, eu tenho aí letra D e letra E. Qual é a diferença que está sendo manifestada aqui? Bom, primeiro eu tenho a mesma base, só que agora o x se manifestando em 2 bases, não numa só. O que que eu vou fazer aqui? Ó? Bom, esta soma no expoente, a primeira coisa que eu vou fazer é separar em multiplicação. 3 na x vezes 3 na terceira. Mas por que isso? De onde vem esse raciocínio? Vem da seguinte estrutura. Se eu tenho 2 na 4 vezes 2 na 3, isso dá 2 na 7. Por quê? Porque é 2 na 4 mais 3. Tu está somando o expoente. Então, a soma do expoente, olha só, veio da multiplicação de potências de mesma base. Então, esta soma no expoente eu volto para a multiplicação de potências. Então, é 3 na x vezes 3 na terceira. Mas, aqui nesse expoente, em vez de soma, agora eu tenho a subtração. Bom, aí eu lembro da outra propriedade semelhante. Por exemplo, 10 na sétima divididos por 10 na quinta. O que vai dar isso? Vai dar 10 na 2. Por quê? Porque tu faz 7 menos 5. Ou seja, divisão de potências de mesma base, conserva a base e diminui o expoente. Então, essa diminuição no expoente vem da onde? Vem de quociente. Vem de 3 na x divididos por 3 na 2. Isso continua 244. Qual foi a vantagem de ter feito isso? A vantagem é o aparecimento da partícula, da estrutura 3 na x. E esse 3 na x eu vou recorrer a uma segunda variável. Eu vou dizer que 3 na x é igual a y, ou igual a, ou igual a m, sei lá. Então, 3 na x igual a m. E aí sigo a substituição com essa nova variável. M, que é o 3 na x, vezes 3 na terceira, 27. Mais aqui de novo em cima m, sobre 3 ao quadrado, 9. Igual a 244. Aí eu tenho, para organizar melhor, 27m mais m sobre 9 igual a 244. Vou fazer aí o MMC, né? Vou fazer uma redução ao menor denominador comum. O MMC aí é o 9. E aí eu me livro desse denominador. 9 divide por 1, 9. 9 vezes 27. 9 vezes 27, isso vai dar 180 com mais 63. Então, 243. 243m. Mais 9 por 9, 1 vezes m igual, aqui embaixo 1 também. 9 divide por 1, 9. 9 vezes 244. Bom, isso eu vou fazer aqui, ó. 244 vezes 9. Isso também é o mesmo que 2.440 menos 244, né? Porque se fosse 10 vezes,
244, daria 2.440. Como são 9 vezes, então é só diminuir uma vez. Então 2.440 menos 244. Também é uma forma de fazer essa multiplicação aí. 9 vezes 4, 36, vai o 3. 9 vezes 4, 36. E 3, 39, vai o 3. 9 vezes 2, 18. E 3, 21. E eu tenho então 2.196. 243 M mais M dá 244 M igual a 2.196. O M é igual a 2.196 divididos por 244. M igual. Bom, aí já fizemos esse cálculo, né? Olha só. 244 vezes 9 dá 2.196. Então 2.196 divide por 244 vai dar o 9, logicamente. E o M igual a 9. Está quase pronto. Porque ele quer o valor do x. Aí eu chamo isso aqui, essa expressão, essa igualdade. 3 na x igual a M. 3 na x igual a 9. Então eu tenho 3 na x igual a 3 ao quadrado. Cancela, cancela e eu tenho x igual a 2. Ok? Então tá aí a resolução desta equação aí, x igual a 2. Posso fazer uma prova real, botando aqui no lugar do x 2. 2 mais 3, 5. Isso fica... Deixa eu mudar aqui a cor. Isso fica aqui 3 na quinta. Mais x igual a 2. 2 menos 2, 0. 3 na 0 é 1. Então fica 3 na quinta mais 3 na 0. Bom, aproveitando essa prova real aí, uma outra forma de resolver essa questão aí, que exige um pouco mais de raciocínio, mas tu escreve menos. Então, para valores inteiros do x, eu poderia pensar assim, ó, que eu tenho 3 na x mais 3, somando com 3 na x mais 2. Então, a diferença entre x menos 2, perdão. Então, a diferença entre os expoentes, olha só, eu tenho um expoente que é x mais 3 e tenho um expoente que é x menos 2. Então, a diferença entre eles aqui é de 5 unidades. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma lista de potências de base 3. 3 na 0, eu sei que é 1. 3 na 1, eu sei que é 3. 3 ao quadrado igual a 9. 3 na terceira igual 27. 3 na quarta igual 81. 3 na quinta igual 243. Não é 2 na quinta, é 3 na quinta. Deixa eu consertar isso aqui. 3 na quinta igual a 243. 3 na sexta igual a 729. 3 na sétima, 2187, por aí vai. Mas do que eu preciso? Eu preciso de duas potências que têm uma diferença de expoente igual a 5. Ó. Lembra que os expoentes têm uma diferença de 5 unidades. Então eu posso pegar, por exemplo, 6 e 1. Começar com a mais alta aqui, né? Lógico. Então se eu pegar aqui, ó, 6 e 1, a diferença entre 6 e 1 é 5. E aí ficaria 729 mais 3 na 1, 3. Isso vai me dar 732. Só que eu não tenho 732, eu tenho 244. Então não foi uma boa escolha. Então vou cancelar isso aí, não foi uma boa escolha. Eu vou partir para outra. Como o número deu muito alto, eu vou diminuir os expoentes, mas sempre com a diferença de 5. Então, por exemplo, se eu pegar o 5 e o 0, a diferença entre o 5 e o 0 é 1. E aí eu tenho 3 na quinta, 243, mais 3 na 0, 1. E aí 243 mais 1 realmente fecha o 244. Então significa que esse 3 na x mais 3, que 3 na x mais 3, equivale ao 243. Então isso aqui é igual a 5. Então o x é igual a 2. É uma maneira de fazer também. Ok? Se não enxergar isso aqui, né?
ou for um valor de x que é fracionário, é quebrado, aí tu vai ter que usar o recurso aí da resolução mais tradicional. Bom, indo para outra agora. O que eu observo na letra E? Que eu tenho o x também aparecendo em dois expoentes, mas as bases são diferentes, que aqui é base 4 e aqui é base 2. Na letra D eu tinha base 3 e base 3, a mesma base. Aqui na letra E eu tenho base 4 e base 2, são bases diferentes. Mas ao mesmo tempo eu percebo que o 4 pode ser transformado na base 2. Então, são bases diferentes, mas que tem uma base de fatoração aí comum. Então, esse 4 eu já faço isso. Eu digo que é 2 ao quadrado, e aqui é o quadrado, menos 20 vezes 2 na x, mais 64 igual a 0. Aqui só que é x, né? 2 na 2 elevado na x, menos 2, menos 20, multiplica 2 na x, mais 64. Só decompus aqui o 4. Como o 2 e o x estão se multiplicando, eu posso trocá-los de lugar. E posso reescrever essa equação assim, ó. 2 na x elevado ao quadrado, menos 20 vezes 2 na x, mais 64 igual a 0. Qual foi a vantagem disso? Aquela de sempre, que apareceu para mim 2 na x. E aí, 2 na x é igual à segunda variável. 2 na x igual a m, faço aí a substituição. 2 na x é m, então m ao quadrado, menos 20 vezes 2 na x, 20m, né? 2 na x é m, mais 64 igual a 0. Aí eu tenho uma equação do segundo grau na variável m. Aí eu resolvo isso por Bhaskara ou soma e produto, né, como tu achar melhor. Eu vou resolver aqui por soma e produto. A soma é menos b, então a soma é o 20. E o produto é o c, o produto é 64. Aí eu tenho o m1, primeira raiz, e o m2, segunda raiz. Dois números que multiplicam 64 e somam 20. Números que multiplicam 64, um número vezes o outro dá 64, e um número mais o outro dá 20. Quem são eles? 4 e 16. 4 vezes 16, 64, 4 mais 16, 20. Então, os valores do m, 4 e 16, mas não está pronto ainda, por quê? Porque o meu propósito inicial é calcular o valor do x. Então, 2 na x igual a m, e 2 na x igual a m. Por que eu escrevi duas vezes? Porque eu tenho dois valores de m. Então, 2 na x igual a 4 e 2 na x igual a 16. Aí é só resolver. 2 na x igual a 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. Cancela, cancela. X igual a 2. 2 na x igual a 16. 2 elevado na quarta potência. Corta a base, e x é igual a 4. Então, os valores de x, 2 e 4. Ok? E aí nós vamos para a terceira situação, que é a parte das inequações. Então, inequações exponenciais. Então, são aquelas inequações onde o x se manifesta, o x aparece no expoente. Aí eu divido a resolução ou processo resolutivo em dois tipos, vamos dizer assim, né? Em dois raciocínios. Primeiro, quando a base for maior que 1 e quando a base for entre 0 e 1. O início é igual uma equação exponencial, aquelas ali do primeiro tipo, que eu preciso igualar as bases para fazer o cancelamento. Então, o 9 é o mesmo que 3 ao quadrado, aí eleva aqui na 2x menos 5, segue aqui maior que 3 na terceira, que é o 27. Esse 2 está multiplicando 2x, está multiplicando menos 5. Então, eu tenho 3 elevado na 4x menos 2 vezes 5, 10, maior que 3 na terceira. Olha só que bacana foi isso. Cancelo base 3. E aí está me sobrando 4x menos 10. E aqui o 3. Por que eu não botei o sinal de desigualdade no meio? Porque antes de colocar o sinal de desigualdade, no momento que eu corto a base, eu tenho que fazer uma reflexão. E eu tenho que olhar para essa base que eu cortei.
né? A base que eu cortei aqui foi a base 3. É uma base maior que 1. O que acontece quando a base é maior que 1? Tu vai manter, tu vai conservar a desigualdade. Então tu vai repetir o sinal de desigualdade original. Então vai ficar para mim aqui o quê? Vai ficar 4x menos 10 maior que 3. E aí, como se trata de uma inequação do primeiro grau, eu posso partir para o isolamento do x. Não é o jeito assim mais bonito de fazer, né? Mas funciona. Então vou fazer o seguinte, ó, 4x maior que 3 mais 10, 4x maior que 13 e x é maior que 13, x maior que 13 quartos, e era isso. Ou seja, o conjunto, solução é o conjunto dos números, deixa eu colocar aqui, ó, x pertence aos números reais, são todos números reais, desde que esses x sejam maiores que 13 quartos. Ok? Então essa é a ideia aí da resolução dessa inequação exponencial. Partindo para outra resolução. Bom, vou fazer o mesmo tipo de estratégia, né? Fazer com que as bases fiquem iguais para fazer cancelamento. Aí eu tenho aquela base decimal, lembra, né, que base decimal, tu vai primeiro encontrar a fração correspondente. 0,25 é o mesmo que 25 sobre 100, duas casas, dois zeros. Aí tu simplifica isso, por exemplo, por 5 primeiro, vai dar 5 e vai dar 20, e aí tu simplifica mais uma vez por 5, e tu vai encontrar 1 quarto. Então 0,25 é o mesmo que 1 quarto elevado na x mais 1, menor ou igual a 8 elevado na x menos 2. Ok, o que eu percebo aqui? Que aqui a base é 8 e aqui eu tenho 1 quarto. Esse 4 tem uma base comum com 8, que é a base 2. Aquela velha estratégia. 1 sobre 2 na 2 elevado na x mais 1 menor ou igual a 8 aqui é o mesmo que 2 na 3. Isso eleva na x menos 2. Esse 1 sobre potência vai trocar o sinal, né? Tu lembra? Vai ficar 2 na menos 2. Isso ainda continua elevado na x mais 1. Menor ou igual a 2. Aqui faz aquela distributiva. 3 na x menos 6. Mais um passo. 2. Aí faço a distributiva aqui. Menos 2x menos 2. Menor que 2 na 3x menos 6. O que eu consegui aí? Bases iguais. Cancela a base, cancela a base. Me sobram os expoentes. Menos 2x menos 2. E aqui 3x menos 6. Sobraram os expoentes. E o sinal do meio permanece o mesmo. Por quê? Porque a base que eu cortei foi base 2. Ah, mas tu colocou esse exemplo na base entre 0 e 1. Já volto a essa questão. Como que eu cortei que foi base 2, base maior que 1, eu estou nessa situação aqui, ó, base maior que 1 conserva a desigualdade. Por isso que eu mantive esse sinal menor ou igual. E agora isolamento de x, né? Eu vou isolar o x do lado direito, fica mais adequado. Ó. Menos 2 está aqui, continua. Trago mais 6 para cá. Menor ou igual 3x. E levo para cá o mais 2x. Aí eu tenho aqui 4 menor ou igual 3x mais 2x, 5x. Aí eu tenho aqui 4 quintos menor ou igual a x. Ou ainda x é maior ou igual, ficou feio isso aqui, x maior ou igual a 4 quintos. Ok? Bom, e aí ficamos com isso. Aí vem aquela historinha, né? X pertence ao conjunto dos números reais, desde que esse x esteja ultrapassando o valor
ou seja igual também, né, ultrapassando o igual ao valor 4/5, ok? Bom, eu vou explicar essa questão da base entre 0 e 1. O que acontece quando tu corta a base entre 0 e 1? Acontece que tu vai inverter a desigualdade. Só que nesse caso, pelo encaminhamento do exercício que eu dei, essa base 0,25, que é uma base entre 0 e 1, ela acabou virando uma base 2. E eu não precisei inverter o sinal. Mas se eu tivesse insistido aqui, por exemplo, ó, se eu tivesse deixado ali 1/4, tá, elevado na x mais 1 e tivesse transformado, ou 1/2 na 2 aqui, né? Bom, 1/4 na base x mais 1 e tivesse transformado esse 8 aqui para uma base 1/4 também, que tem como, o que acontece? Quando eu cortar essa base 1/4 aqui, o sinal inverteria. Então é isso que se refere. Então, se no momento tu obrigatoriamente cortar uma base entre 0 e 1, o que vai mudar é que o sinal da desigualdade vai inverter o sentido. Tá? É isso que faz a modificação. Tranquilo? E aí nós vamos para a próxima lâmina que fala sobre funções exponenciais. Então, funções exponenciais, a forma geral de estudo é o modelo mais básico, mais simples, que é f de x igual a elevado a x. Onde este a aqui, ele tem que ser um número maior que 0, ou seja, tem que ser um número positivo, mas não pode ser 1. Aqui tem que ser diferente de 1. Ok? Bom, e o que acontece? Nesse modelo genérico, f de x igual a elevado a x, se esse a for maior que 1, se a base for maior que 1, a base aqui é o meu valor de a, o que acontece? Por exemplo, 5 aqui, ó. Se a base é maior que 1, como que é o gráfico dessa função? Bom, o gráfico será uma situação exponencial crescente, passando no ponto 1 do y. Então, deixa eu colocar aqui, ó, 1 aqui, e o gráfico fica com esse aspecto aqui, mais ou menos, ó. Passa no 1 e fica assim. Tá? Então, isso aí é o gráfico da função exponencial do tipo f de x igual a elevado a x com base maior que 1, por exemplo, base 5. Quando a base for entre 0 e 1, o que vai acontecer? Por exemplo, aqui base 0,8. Base 0,8 é uma base entre 0 e 1. O que acontece? Bom, aí eu vou ter uma curva exponencial, também cortando o eixo y no 1, também passa pelo 1, só que é uma curva decrescente. Então vai ser uma curva passando no 1, mas com esse aspecto. Então essa é a diferença, certo? Onde se observa que o domínio dessas duas funções, ou seja, os x que são válidos, são todos os reais, já que aqui no lugar do x eu posso colocar qualquer valor real, positivo, negativo, zero, fração, posso colocar qualquer coisa. E a imagem dessas funções aí, para esse modelo f de x igual a elevado a x, a imagem é dado pelo conjunto do zero aberto até mais infinito, né? Ou seja, o mesmo que falar reais positivos com asterisco. Exclui o zero e pega os números positivos, ok? Isso por quê? Porque a imagem da função, olha só, acontece aqui na parte de cima apenas, ó. A curva vem, essa perninha aqui da esquerda se aproxima do x, mas nunca vai tocar nesse eixo x. Então nunca o y virará zero. Então eu nunca tenho uma imagem igual a zero para esse modelo. A mesma coisa acontece aqui, ó. Certo? Essa curva, essa parte daqui, ela vem desde o mais infinito lá, mas ela nunca desce o suficiente para atingir o valor zero de y. Então por isso que a imagem é de zero para cima, a partir do zero, mas excluindo esse zero. E o domínio são todos reais. Okay? Então isso é um resumo da função exponencial no modelo mais elementar. F de x igual a elevado a x. Muitas vezes no problema não aparece assim, né? Aparece uma função
com outros elementos, né, outros parâmetros aí. Por exemplo, nesse probleminha aqui do lado, que a gente vai resolver agora. O valor V de um instrumento cirúrgico decresce exponencialmente com o tempo t, de acordo com a expressão V igual C, que multiplica A elevado na t, em que A e C são constantes reais. Se esse instrumento foi comprado por R$12.000 e 4 anos após a compra seu valor for de R$8.000, a melhor aproximação para 8 anos após a compra é. Então vamos colocar esses dados aí, é um problema não muito simples, tá? A lei da função é V igual a C vezes o A elevado na t. Olha só, o t aqui é o expoente, é a variável, então realmente trata-se de uma função exponencial variável no expoente. O que diz aí? Que esse instrumento foi comprado por 12.000. Então o valor da compra, ou preço de compra, é R$12.000. E 4 anos após, ou seja, quando o tempo for igual a 4 anos, o que eu tenho? Eu tenho um valor de 8.000. Ou seja, houve uma depreciação do valor aí pela passagem do tempo. Aí ele quer melhor aproximação para 8 anos após. Então, quando o tempo for de 8 anos, ele quer saber o valor. E aí, cuidado para não cair na pegadinha, né? O cara pensa assim, 12.000, passaram-se 4 anos, perdeu 4.000, virou um valor de 8.000. Então, significa que está desvalorizando R$1.000 por ano. Então, com passagem de 8 anos, vai perder mais 4.000 e o valor seria de 4.000. Aí tu vai lá e marca a letra B. E aí está errado. Seria esse raciocínio se fosse uma variação linear. Se em vez de uma função exponencial aqui na desvalorização do valor do bem, fosse uma função linear, uma função do primeiro grau, uma função decrescente, inclusive com o coeficiente do x negativo, aí sim, aí tranquilo, dá para fazer até de cabeça e vai ficar valor 4.000, mas não é o caso. Bom, então o que eu preciso pensar? A primeira coisa a fazer, é muito típico nesse tipo de exercício, fazer o tempo igual a zero, porque aí tu vai encontrar o valor inicial, ou população inicial, ou lucro inicial. Sempre esses problemas trazem assim uma variação de alguma coisa em função do tempo. Então no tempo zero tu tem o valor inicial. Então fazendo isso, ó, valor do bem para o tempo zero é C vezes esse A que eu não sei, mas elevado no T, que é zero. Olha a vantagem, A elevado na zero é 1. Então tu tem V igual a C vezes 1, valor igual a C. Como eu sei que eu comprei o bem por 12.000, então esse 12.000 se refere ao tempo zero, foi na hora da compra. Então significa que C, que é o valor para t igual a zero, C é o valor 12.000. Então já sei que C é 12.000. Então minha função já tomou um certo corpo. Ela ficou assim, ó, V igual a 12.000 vezes o A, que eu não sei, elevado na T. E aí eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual é o valor para 8 anos. Bom, então eu estou precisando encontrar o valor do A aqui. Bom, aí o que ele me diz? Ele me diz que quando o tempo se passou em 4 anos, eu tenho um valor igual a 8.000. Isso aqui é um par ordenado, né? Quando o x é 4, né? O t aqui está funcionando como x. Ó. Quando o x é 4, o y é 8.000. Substituo na minha lei aqui. Ó. V igual a 8.000 igual 12.000, que eu sei, é o C, né? Foi calculado antes, vezes o A, que eu não sei, elevado na T, e o T aí é 4. 8.000, faz aquela falsa passagem, né, do 12.000 dividindo aqui embaixo, ó, igual a elevado na quarta. Cancelo os 3 zeros, aí eu tenho que A elevado na quarta é igual a
8/12. Faço a simplificação aqui por 4 e eu tenho que A na quarta é igual a 2/3. Ok. E aí o A vai ser o que? Vai ser mais ou menos raiz quarta de 2/3. Como a base não pode ser negativa, né, pela definição lá, então eu tenho raiz quarta de 2/3. Então o valor do A. Não acho isso útil, não vou usar isso aqui, mas é o valor do A. O valor do A é raiz quarta de 2/3, eu posso substituir aqui. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, é um outro raciocínio. Por quê? Porque eu quero o valor para 8 anos. Essa é a pergunta, ó. Tempo em 8 anos. Então, V igual a 12.000 vezes o A elevado a onde? Elevado na 8. Então, V é igual a 12.000 vezes. Mas aí eu não tenho o A elevado na 8. Bom, até tem o valor do A aqui, ó. Eu posso pegar esse raiz quarta de 2/3, substituir no lugar desse A aqui e elevar na 8. Isso vai dar um certo trabalho. Então, o que eu enxerguei? Eu enxerguei isso aqui, ó, que A na quarta é 2/3. E A na 8 é o mesmo que A na quarta elevado ao quadrado. 4 vezes 2, 8. Potência de potência. E aí, olha só, 12.000 vezes o A na quarta é 2/3. Então, isso é o mesmo que 2/3 ao quadrado. Fica isso mais simples de ser resolvido. E aí, o valor do bem, então, é 12.000 vezes 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Então, isso é a mesma coisa que 12.000 vezes 4 divide por 9. Fazendo os cálculos devidos aí, 12.009 dá para simplificar por 3, e isso fica 4.000. E aqui fica 3. Então eu tenho 16.000 por 3. Esse é o valor. 16.000 por 3, isso vai dar, se fosse 15.000 daria 5.000. Mais 1.000 dá 5.333 com 33 centavos, né? 5.000 reais, 333 com 33 centavos. Tá aí então o valor do bem. E o valor mais aproximado para isso é a letra C, 5.330. Ok? Para encerrar essa revisão, a gente tem uma última lâmina falando sobre gráfico de função. Então tem mais uma questão agora com uma abordagem gráfica. Considere a função f, tal que f de x é igual a k, mais 5/4 elevado a 2x menos 1, com k positivo, né? K maior que 0. Assinale a alternativa correspondente ao gráfico que pode representar a função f. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aí, para identificar o gráfico, é verificar onde esse gráfico corta o eixo, o eixo y primeiro. Então, olha só, o corte no y. Corte no y. Vou identificar o corte no y. Onde é que é o corte no y? É onde o x vale 0. Então, eu faço assim, ó, f de 0 igual k, que é um valor positivo, mais 5/4 elevado na 2 vezes 0 menos 1. Estou substituindo o x por 0, porque eu quero corte no y. K mais 5/4 elevado 2 vezes 0, 0. 0 vezes menos 1, menos 1. Então, o f de 0 está dando k mais, lembra o expoente negativo, ó. Expoente negativo inverte a base, isso é o mesmo que k mais 4/5 em vez de 5/4. Bom, então o corte no y, quando eu fiz x igual a 0, portanto, é num valor k mais 4/5. Como eu sei que esse valor k é um valor positivo, então vai ser um valor positivo, somando com outro valor positivo, o corte no y é numa parte positiva. Então, por exemplo, olha só, pode ser esse gráfico aqui, corta na parte positiva. Esse aqui não pode ser, que está cortando embaixo. Esse aqui não pode ser, está cortando embaixo.
esse aqui pode ser, eu estou cortando em cima, e esse aqui também pode ser, está cortando em cima. Então eu fiquei entre letras A, C não, A, D e E, porque cortam em cima. Bom, como que eu posso fazer agora para escolher? Eu vou usar fazer o tradicional, tá? Então fazer o normal. Vou tentar então o corte no X. Corte no X, como que ele é encontrado? Fazendo Y igual a 0. Então o Y é esse aqui, né? Para nós. Ó. Então eu tenho 0 igual a K mais 5 quartos elevados na 2x menos 1. Então eu posso dizer que 5 quartos elevados na 2x menos 1 é igual a menos k. Estou isolando aqui, passando esse k. E aí pensa, qual é o número que eu ponho no lugar do x que eu elevo 5 quartos e resulta negativo? Não tem como, né? Por quê? Porque essa base 5 quartos é uma base positiva. 5 quartos é positivo. Então, como que eu vou elevar uma coisa positiva no expoente e vai me dar aqui menos? Não tem como. Então, não tem como acontecer isso. Logo, o x, então, não existe. O x não se manifesta. Então, não se define. Então, não tem corte no x. Então, o gráfico não corta o x. Por quê? Porque eu não consegui um valor do x para tornar esse y igual a 0. Então, já posso eliminar mais alguma coisa, eu acho. Vamos ver, então não tem corte no x. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui pode ser, letra A pode ser. Letra C já está fora. Bom, já estava fora antes, né? Letra D pode. Letra E. Letra E está fora porque eu estou tendo um corte no x aqui, ó. E eu estou vendo que não existe corte no x, então essa também está fora. E aí eu fiquei entre letras A e D. Então eu tenho a letra A, uma exponencial que está subindo, né? Uma exponencial crescente. E tenho a letra D, uma exponencial descendo, uma exponencial decrescente. E aí no início da teoria das funções exponenciais, ali logo no outro slide, a gente viu que quando eu tenho uma base maior que 1, a função era crescente, a função exponencial subia. Quando a base era um valor menor que 1, ou seja, entre 0 e 1, a função era decrescente e tinha essa disposição. Como a base aqui é 5 quartos, então é uma base maior que 1. Portanto, o gráfico tem que ser com essa disposição, subindo função crescente e, portanto, letra A. Ok? Então era isso. Foi a nossa revisãozinha aí de situações exponenciais. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.